Durante todo o mês de março, a Pátria Distraída tem entrevistado mulheres expoentes para fazermos uma análise sobre o papel da mulher na sociedade e, é claro, também o papel da mulher na política. E é justamente uma mulher da política que a gente traz para a entrevista de hoje, a vereadora Maria Letícia. Que alegria recebê-la para essa entrevista. A alegria é minha. Vereadora. Bom, a sua profissão anteriormente, já desde antes de entrar para a política, o fato de ser médica ginecologista e também médica legista, trouxe a sua grande bandeira para a política, não é? Foi. O que é que já foi possível fazer como vereadora na redução dos índices de violência contra a mulher, na questão da saúde da mulher também? Pois é, eu gostaria de dizer para você que a gente está conseguindo reduzir os índices, mas eu ainda acho que não. Embora a gente tenha trazido o tema para debate dentro da Câmara Municipal de Curitiba, né? A questão da mulher no enfrentamento à violência contra a mulher, espaços de poder que devem ser ocupados por mais mulheres, os índices ainda não apontam que a gente está conseguindo vencer toda essa dificuldade e essa resistência que a mulher tem para avançar, tanto em frentes de trabalho como nas questões da violência. O feminicídio, por exemplo, cresce assustadoramente, principalmente aqui no Paraná. Os números são muito absurdos, são altos. Mas a gente trouxe, sim, pelo menos a perspectiva de debater o assunto, e hoje nós temos muitas leis já aprovadas que tratam da temática. Por exemplo, o assédio em transporte coletivo. Essa lei foi aprovada agora, proposta pelo meu mandato. Entre outras leis que tratam dessa questão do enfrentamento à violência contra E a o mulher. próprio enfrentamento, como é que você tem visto o avanço dessa questão? Como você mesma disse, hoje as pessoas falam sobre isso, né? Até pouco tempo atrás a gente conversava muito sobre o medo de uma mulher fazer a denúncia, o medo de como ela vai ser recebida em uma delegacia. Essas coisas culturalmente estão mudando significativamente? Então, eu acho que esse é a grande conquista. Imagine uma curva que a gente enfrenta, né? De violência que cresce, mas junto da violência que cresce, aumenta o debate, aumenta o número de pessoas que querem vir para discutir o tema, aumenta também o enfrentamento a nível de gestão pública. Existem muito mais leis. Antes da Lei Maria da Penha, em 2006, Era nada. não tinha nada de lei zero, né? Imagine nos municípios. Então, se o governo federal não tinha nenhuma lei clara sobre isso, os municípios é que não teriam nenhuma referência federal, portanto, não discutiam nos municípios. Hoje não, hoje eu vejo, embora a violência esteja sendo enfrentada e ela ainda cresce em número, eu percebo que cresce também o enfrentamento. Os coletivos, as meninas estão vindo para o debate, mulheres já mais conscientes a respeito dos seus direitos e dos seus espaços. Então, isso é uma curva que cresce junto, mas que à medida que isso for vencido, ou seja, a gente conseguir mudar esses números, essa curva vai ficar linear, plana. Então, essa é a minha expectativa. Bom, e há que se considerar também que nos últimos 4 anos nós tivemos um retrocesso político com até o avanço do machismo. Isso certamente reflete nos números de violência contra a mulher, não é? E a pandemia, Sim. Que são elementos que puxaram muito esses números, não? Sim, é claro, né? A pandemia mostrou que as mulheres em casa sofriam mais violência, embora durante a pandemia, se você observar os números das denúncias, diminuíram. Porque é como se estivessem confinadas em casa. Exatamente, elas estavam refém dos seus agressores e acabavam não fazendo as denúncias. Então, a gente teve uma fase durante a pandemia que o número não refletia a violência que a mulher sofria. As crianças também, porque essa é uma pauta que tem que ser levantada junto. Sim, eu ia até tocar nesse assunto, que é uma grande pauta sua também. Porque a violência contra a mulher, ela também junto com a de seus filhos, é uma coisa que é absurdamente crescente também. E durante a pandemia, as crianças ficaram muito mais vulneráveis porque não iam às escolas. E não indo às escolas, sofriam violência em casa e não havia denúncia, porque a escola é um grande instrumento para denúncia. De observação. Exatamente. E tudo isso. Então, eu vejo dessa forma, assim, apesar dos números serem crescentes, parece até uma coisa contraditória, mas eu vejo com otimismo o enfrentamento. Porque a gente tem muito mais leis hoje, muito mais consciência e muito mais pessoas comprometidas nessa pauta. E o perfil do agressor vem mudando ou não? Porque a gente sempre fala aquelas questões de o agressor ser o que está dentro de casa, ou o vizinho muito próximo, ou o parente que está sempre por ali, da mulher e da criança principalmente, não é? Esse perfil não muda? Não, o perfil do agressor é o mesmo, porque na verdade, se a gente for pensar, o agressor não é um monstro. Ele é um homem normal, né? Trabalhador. Com argumentos. Trabalhador, ele vai, né, da sua casa para o trabalho,
E só que ele tem essa cultura da violência, né? Tem a cultura do estupro, ele vive dentro de uma permanente cultura de violência. E, portanto, ele não muda. O que muda agora é o enfrentamento. E por isso que eles sofrem, eles têm tanta resistência. Por isso que eles tentam minimizar o valor das leis. Por isso que quando a gente apresenta um projeto de lei para discutir a violência nas escolas da cidade de Curitiba, há muita resistência dos próprios vereadores homens aqui. Porque os vereadores homens representam a cidade. Portanto, quando eu vejo isso, para mim não surpreende em nada a dificuldade que eu tenho para aprovar projetos que protegem as mulheres. Porque esta é a cidade de Curitiba representada aqui na Câmara Municipal. Vereadora, quando a gente vê movimentos antifeministas, quando a gente vê crescente união masculina na questão da imposição da sua masculinidade, concursos de paquera, cursos sobre o perfil masculino, o que isso traz de reflexos para essa questão, especialmente da segurança da mulher? Eu acho que isso acontece como um ato reflexo às ações que a gente tem construído justamente para desconstruir o machismo. Eles se veem pressionados, porque quantas vezes você deve ter ouvido, e eu ouvi por diversas vezes, quando é que vai ter uma lei para proteger o homem da violência? Isso é uma conversa super comum, frequente, porque justamente quando a gente começa a avançar nessas conquistas para as mulheres, eles se sentem pressionados e eles começam a criar essas situações para provar, ou para pelo menos tentar provar que a força deles é maior, porque isso, a violência, é uma disputa de poder, é uma disputa de força. Por quê? Porque a sociedade machista não quer abrir espaço para uma mulher que está absolutamente preparada para ocupar esses espaços. Então é isso que acontece, se mede força dentro de uma sociedade que deveria ser diferente do que é, no sentido de praticar a igualdade, ou pelo menos a equidade. A gente entende que isso vai mudar também, mas vai mudar a partir da consciência de homens, né? E a gente vê alguns homens já se preparando para essa transformação, e o desejo é que outros tantos venham para essa nova linha, né? É verdade. E como trabalhar questões assim tão íntimas da mulher como vergonha, o medo de denunciar, dependência emocional, dependência financeira, que sempre são as grandes entraves nessas questões. Isso a gente chama de empoderamento. Eu tenho uma experiência como médica ginecologista, porque atendia no meu consultório essas mulheres já manifestando essa dificuldade de ocupar o espaço dentro das suas casas também, nos espaços domiciliares, nas casas, elas também têm dificuldade de colocar sua opinião. Então, eu como ginecologista, eu assistia isso diariamente, frequentemente. Como política, como vereadora, eu percebo que essa mudança do comportamento da mulher tem acontecido. Eu sou médica há 36 anos. Então, há 36 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira, eu via as meninas namorando, já pensando, puxa, eu vou casar, quero ter filhos, quero construir a minha família. Hoje, o perfil da mulher é diferente. Eu estou namorando, eu não sei se eu quero casar. Mas se eu casar, talvez eu pense em ter filhos. Percebe? Como a sociedade... de perfil bastante exatamente. Grande, né? Então, cultura. É isso que o mundo machista ainda resiste, né? Aquele homem que era o pilar na história da vida de uma mulher, se torna mais uma parte integrante, entre outras coisas, na vida das mulheres. Ele não é mais o pilar. Ele faz parte da história da vida dessas mulheres. Então é isso que incomoda o mundo machista, né? Porque elas se dão o direito de fazer escolhas agora. E como representante da mulher na política, como é que você tem sentido este clima? Ainda não temos um número equânime de mulheres representantes da nossa sociedade em todas as esferas, desde a municipal, estadual, federal. E como é que é o clima de acolhimento para essa mulher? Você sabe, eu sou procuradora da mulher da Câmara Municipal de Curitiba, então esse também é um avanço. E, portanto, eu penso que o clima é favorável para que a gente abra portas para novas mulheres dentro da política. Somos a minoria, não só nas câmaras municipais, mas como nas estaduais, na Câmara Federal. Então, honestamente, há séculos nós enfrentamos o machismo. Isso já está pré-posto e a gente já está construindo instrumentos para enfrentar isso. O meu desafio é fazer as mulheres olharem mulheres. Porque se as mulheres, que são mais que 50% da população, votassem mulheres, nós teríamos 50% de mulheres eleitas no município, no estado, na Câmara Federal. Então, eu acho que esse é o desafio, porque aprender a enfrentar o machismo nós já aprendemos. Só estamos nessa prática. Agora. Exatamente. Agora a gente
fazer com que essas mulheres que ainda não têm a compreensão de que os espaços de poder é de direito de todas nós, é o nosso desafio, penso que maior até, porque os caminhos de enfrentamento ao machismo nós já conhecemos, né? Então é fortalecimento do sentimento de sororidade. Exatamente, exatamente. É uma mulher entender que ela também pode ser vereadora, deputada, prefeita. Ela tem que pensar no espaço de poder. E daí, falando de política, que é o espaço que eu hoje ocupo, ela tem que se ver parte desse processo, dos debates que dizem respeito, inclusive, às vidas dessas mulheres, né? Elas delegam esse poder aos homens ainda. E é preciso que elas tragam para a sua responsabilidade, para as suas escolhas. Quando elas escolherem as suas candidatas mulheres, eu estou escolhendo aqui uma deputada que vai me representar e, portanto, ela vai falar por mim lá. Então, acho que esse é o desafio, trazer as mulheres para essa luta junto. Bem, e ano que vem a gente tem eleições de novo, não é? É possível ter uma visão bem otimista para o ano que vem? Eu sou otimista. Eu já tenho visto nas últimas 2 eleições a maior participação de mulheres e mulheres capacitadas, mulheres preparadas. Não é aquela coisa da dificuldade dos partidos em trazer mulheres? Não, aquela coisa da cota, do 30%, obrigação que o partido tem ainda, né? A lei não foi revogada, de trazer mulheres para completar aquela chapa formada pelo partido. Isso, para mim, é uma coisa que atrapalha, na verdade. Porque tem que vir para a política as mulheres que desejarem participar quando se sentirem capacitadas a estar debatendo essas temáticas. E não serem convidadas para preencher simplesmente uma chapa que deve ter 30%. Porque se a gente não tem 30% de mulheres, o número de homens diminui. Então, os partidos fazem o quê? Saem à caça de mulheres que, às vezes não estão preparadas. Se a gente olhar a estatística no Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai ver que tem mulheres que têm voto zero. Nem elas votam nelas. Mas elas participam nas eleições para favorecer seus companheiros, seus filhos, seus amigos. Quer dizer, é uma situação que deveria ser revertida. Ou seja, a cota obriga o partido a cometer uma irregularidade, trazendo mulheres que não são mulheres preparadas para a política. Tirando essa cota, virão as que querem participar. E entendo que as últimas eleições já têm apontado que as mulheres estão se sentindo preparadas para disputar cargos de poder, espaços legislativos como esse que a gente ocupa. Acho que é uma questão de tempo mesmo. Então podemos esperar um cenário melhor ainda para o ano que vem. Eu estou otimista. Então, muito obrigada por essa entrevista. Sucesso no restante deste mandato, que tem feito barulho, hein, vereadora? Tem feito barulho. Fico feliz de ouvir você falar isso e agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Eu acho que isso é essencial. É uma mulher oportunizando espaço para outra mulher. Que alegria que sejam cada vez mais espaços. Muito obrigada, sucesso e volte sempre na Pátria Distraída. Pode contar comigo. Obrigada. Um abração.